dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora matéria nova, crise de 29. Vamos tentar entender o que foi essa tal crise de 29 e em que contexto ela acontece. Tá? A gente está falando de um mundo que foi radicalmente mudado e impactado pela Primeira Guerra Mundial e que em breve vai ser radicalmente impactado pela Segunda Guerra Mundial, embora eles ainda não saibam disso. Esse período é o que a gente normalmente chama em história de período entre guerras. O nome é bem óbvio, é bem autoexplicativo. Ele chama período entre guerras porque está após a Primeira Guerra Mundial, mas antes ainda do começo da Segunda Guerra Mundial. Tá? Alguns gostam de colocar a Revolução Russa também como um dos acontecimentos que está dentro do entreguerras, mas tecnicamente a Revolução Russa ela começa ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Embora alguns dos desdobramentos mais importantes só aconteçam no entreguerras, mas a Revolução Russa em si ela começa ainda na Primeira Guerra Mundial. Tá? A crise de 29 é tradicionalmente conhecida como uma crise do capitalismo liberal. Tá? Mais do que uma crise do capitalismo em si, e é também uma crise do capitalismo, óbvio, né? Mas é especificamente uma crise do capitalismo liberal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre liberalismo ainda para frente, mas em tese é uma coisa que você já viu e que, portanto, você a essa altura do campeonato já sabe, ou no mínimo tem a obrigação de saber o que é liberalismo e como é que o liberalismo funciona, como ele se propõe a funcionar. Tá? Então, a crise de 29 ela vai ser uma crise do capitalismo liberal e ela vai dar início à chamada Grande Depressão. A Grande Depressão, tecnicamente, não é a mesma coisa que a crise de 29, embora muitos historiadores e até alguns livros tratem como se fosse uma coisa só. Tá? A crise de 29 é uma queda brusca da economia norte-americana, que vai acontecer no ano de 1929, no mês de outubro desse ano, tá? E que vai durar ali algumas semanas. Mas, após essa crise, tá, vem um período prolongado de depressão econômica. Tá? É uma recessão. O que é uma recessão? A Grande Depressão Econômica foi um período de recessão, em que a economia, em vez de crescer, ela diminuía. Você provavelmente, a essa altura da vida, já deve ter ouvido falar, né, nos telejornais, na mídia em geral, o PIB cresceu tantos por cento, você já deve saber o que é PIB, o Produto Interno Bruto, tá? E o ideal é que o PIB cresça, né? O normal é que o PIB cresça porque, em geral, a população cresce. Então, se você tem um crescimento populacional de 1% a mais de pessoas a cada ano na sua sociedade, o ideal é que você tenha, no mínimo, 1% a mais de riqueza na sua sociedade. Porque se tudo funcionasse perfeitamente, esse 1% a mais de riqueza que é criado, né, é para compensar esse 1% a mais de gente que você tem. Quando eu falo de riqueza aqui, são coisas muito práticas, muito tangíveis. É mais casa, é 1% mais de casas sendo construídas, 1% mais de comida sendo produzida, 1% mais de produtos industriais sendo fabricados. Tá? Isso é necessário porque essas pessoas novas que estão aparecendo na sociedade, elas vão ter que ter uma casa para morar em algum momento, elas vão ter que ter comida para se alimentar em algum momento, enfim. Então a economia ela precisa no mínimo dar conta de compensar o crescimento populacional. Tá? Se você tiver uma situação na qual a sua economia está caindo com a sua população aumentando, você tem um problema muito grave, porque significa que cada indivíduo vai passar a ter menos riqueza do que tinha antes. Isso representa uma redução geral da qualidade de vida dessa sociedade. Tá? É exatamente isso que a Grande Depressão vai provocar. É um período prolongado, tá? Que vai durar aí uns 3, 4 anos oficialmente, mas que tem gente que gosta de ver como um período ainda mais longo, ainda mais estendido, e estabelece que a Grande Depressão vai durar no mínimo até o início da Segunda Guerra Mundial, a entrada americana na Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos tentar entender melhor por que essa crise de 29 aconteceu, quais são as suas causas, como ela foi solucionada e quais os seus impactos no mundo. Você precisa primeiro começar se lembrando o que era a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Eu coloquei essa imagem porque ela explica muito mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse escrever ou dizer. Tá? Isso é a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Você vê cidades inteiras arrasadas, destruídas. A Alemanha, por exemplo, está numa situação terrível. Era um país que vinha se industrializando aceleradamente desde a sua unificação e que agora, pelas condições impostas pelo Tratado de Versalhes, né, voltou a um nível muito baixo, né, econômico,
partes importantes do seu território foram perdidas, a França também não sai ilesa, tá? Mesmo países em que você não teve conflito dentro do território, por exemplo, a França, você não teve conflito direto dentro do território francês, perdão, a Inglaterra, você não teve conflito direto dentro do território inglês, né? Você praticamente não teve terra arrasada dentro da Inglaterra, mas a Inglaterra ela também sofre com a perda de mão de obra. Uma parte significativa dos jovens ingleses foi lutar na Primeira Guerra Mundial, morre na Primeira Guerra Mundial e é mão de obra perdida. Sem contar que essas sociedades todas europeias que se envolveram na Primeira Guerra Mundial, elas estão todas profundamente endividadas, elas emitiram títulos da dívida pública, elas pegaram dinheiro emprestado com outros países, enfim, são sociedades que enfim, adiantaram riqueza, né? Eu vou pegar o empréstimo hoje e vou pagar daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10, ou seja, daqui a 10 anos eu ainda estou gerando riqueza para compensar isso que eu gastei agora, com o empréstimo que eu peguei agora, mas era uma coisa extremamente fundamental naquele contexto, porque era a própria segurança dessas sociedades que estava em jogo. Imagina se a Inglaterra não pega dinheiro emprestado, se não emite título da dívida pública, se não se endivida para fabricar armas, para pagar salário de soldado, né? A Inglaterra, ela teria o risco ali, ainda muito maior do que o de uma dívida, o risco de perder a guerra e de ser arrasada no processo. Então, quando você pensar na Europa, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, pense num cenário desolador, pense num cenário completamente destruído. É mais ou menos isso que vai acontecer com a Europa nesse momento, pelo menos com as principais potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha, também a própria Itália, que entra um pouquinho depois na guerra, mas que vai ter conflito importante, que vai ter perda importante, mesmo países que não tiveram destruição material intensa dos seus parques industriais vão ter endividamento, vão ter perda de mão de obra, vão ter uma sociedade profundamente traumatizada, grande parte do conhecimento que nós hoje temos, né, na sociedade atual sobre as doenças emocionais, sobre as doenças psicológicas, psiquiátricas, esse conhecimento ele vai ser desenvolvido aqui, após a Primeira Guerra Mundial, justamente porque é o momento em que esses soldados estão todos voltando traumatizados da guerra, estresse pós-traumático, enfim, uma série de síndromes, e essas síndromes começam a ser estudadas. Então você vê uma sociedade cuja população está adoecida fisicamente, porque explodiu uma bomba e o sujeito perdeu uma perna, ou está adoecida psicologicamente. Isso vai ser muito importante também para entender os desdobramentos sociopolíticos que vão acontecer na Europa nos próximos anos. Já os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, eram isso aí que você está vendo. Uma população dançando, uma população cantando, uma população feliz, uma população que tem motivos para se sentir otimista em relação ao futuro. A gente está falando de um momento de prosperidade econômica muito grande, porque os Estados Unidos eles aproveitaram muito bem a Primeira Guerra Mundial para emprestar dinheiro para as nações europeias que precisavam, principalmente para as nações da Tríplice Entente, aproveitaram para vender suprimentos, mantimentos, medicamentos, armamentos para as nações da Tríplice Entente, para a França, para a Inglaterra. Os Estados Unidos eles saem nesse momento com um enorme prestígio diplomático, saem reconhecidos como uma potência mundial. Existe esse entendimento de que agora os Estados Unidos são um player importante, né? São um personagem importante no cenário político internacional, embora nesse momento de entreguerras os Estados Unidos ainda adotem uma postura um pouco relutante quanto a isso. Em que sentido relutante? Vários presidentes americanos, independentemente do partido ao qual eles pertenciam, fossem democratas ou republicanos, desejavam adotar um certo isolamento em relação ao que acontecia na Europa. Diziam, olha, os assuntos europeus são europeus, não são assuntos dos Estados Unidos. O assunto dos Estados Unidos é a América Latina. Mas na prática, cada vez mais crescentemente as nações europeias vão recorrer aos Estados Unidos em busca de ajuda. Então, embora eles não quisessem, estadunidenses, assumir essa posição de protagonista do cenário diplomático internacional, eles começam a ser crescentemente vistos assim, queiram ou não queiram.
Tá? Tudo isso vai também provocar um enorme aumento na qualidade de vida na população americana. E é um dos poucos contextos aí em que você vê um crescimento econômico, um crescimento do prestígio, do poderio de uma nação, que se reflete de forma muito concreta, direta e imediata no aumento da qualidade de vida. Se olha lá para Roma Antiga, por exemplo, quanto mais Roma crescia, se expandia e se empoderava, mais os plebeus ficavam pobres, famintos, dependentes de uma política de pão e circo. Você pode olhar para diversas outras sociedades que vão passar pela mesma coisa. A própria Inglaterra, quando faz a sua primeira revolução industrial, é um país que está aí conquistando o mundo, mas em que o proletariado, o operário urbano, ele trabalha cada vez mais, ganha cada vez menos, passa necessidade, trabalha mais do que quando era camponês, antes do cercamento dos campos, enfim. Então, nem sempre a prosperidade de um país representou a prosperidade da sua sociedade como um todo. Frequentemente, a prosperidade de um país acaba gerando apenas prosperidade para um pequeno grupo social dentro daquele país, para uma pequena elite dentro daquele país. Aqui no caso dos Estados Unidos, não. Isso é radicalmente diferente. Você percebe nitidamente um crescimento da qualidade de vida geral de toda a população. Os mais pobres ganharam muito nos Estados Unidos nesse momento. Tá? A classe média ganha muito, é óbvio. Né? Não vai ser um paraíso na Terra. É óbvio, as leis racistas que impunham desigualdade entre população branca e negra nos Estados Unidos continuavam existindo nesse momento. É óbvio que os nativos americanos continuaram sofrendo e perdendo seus territórios. É óbvio que não se solucionou tudo do dia para a noite. Mas o ponto é que a população branca americana mais pobre também tem muito a ganhar. O trabalhador das fábricas, o camponês, o operário, eles também têm muito a ganhar nesse contexto imediatamente após a Primeira Guerra nos Estados Unidos. Tá? Então, o que vai acontecer com essa economia dos Estados Unidos nos anos 20, na década seguinte à década da Primeira Guerra Mundial? Se torna o principal fornecedor de bens industrializados do mundo. Tá? A Europa está passando por maus bocados, ela precisa se reerguer. Esse é um processo que vai acontecer nos anos 20, mas que é lento, que é gradual. A Inglaterra, que, por exemplo, até então desempenhava um grande papel, um grande prestígio como fornecedora de produtos industrializados para o Brasil, por exemplo, o papel protagonista da Inglaterra fornecendo mercadorias para o Brasil vai ser substituído pelo papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não eram uma potência que tivesse uma grande influência no Brasil até o começo do século XX. Tá? Ainda vendiam seus produtos e tal, mas quem mandava aqui no Brasil era a Inglaterra. Né? A gente pegava dinheiro emprestado com a Inglaterra ajudou o Brasil com empréstimos para a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. A Inglaterra, por exemplo, forneceu empréstimo para a gente fazer o Funding Loan. Então, durante a Primeira República, a Inglaterra ainda tinha um predomínio, uma influência muito significativa aqui. Após a Primeira Guerra Mundial, com a Inglaterra perdendo muito do seu status, perdendo muito do seu prestígio, os Estados Unidos é que assumem essa posição aqui no Brasil. Tá? Então, como os americanos agora, os estadunidenses agora vão passar a fornecer produtos industrializados até para o Brasil, mas para vários outros países, isso vai fazer com que haja um crescimento da produção industrial lá nos Estados Unidos. Isso leva a um crescimento do emprego, porque você tem mais fábricas e aí você precisa de mais gente para trabalhar nessas fábricas, mesmo sendo fábricas muito mecanizadas e muito automatizadas, e antes você tinha uma função que era executada por 50 trabalhadores, e agora você tem 10 trabalhadores e uma máquina, mesmo assim, agora você vai ter tantas novas empresas, tantas novas fábricas surgindo, que elas vão dar conta de absorver essa mão de obra que ia sendo substituída pela mecanização, né, pela introdução das máquinas. Então, os Estados Unidos eles vão conhecer um momento aqui de praticamente pleno emprego. O desemprego nos Estados Unidos, nesse contexto, chega próximo de zero. Tá? Isso tudo, obviamente, vai fazer o PIB dos Estados Unidos crescer e provoca um aumento real dos salários. Como assim um aumento real dos salários? Vamos entender isso aqui. O trabalhador, tá? O trabalhador, numa situação de pleno emprego, ele tem muito a ganhar. Como? Por quê? Mão de obra é um produto. Entenda tudo na economia como uma mercadoria. Tudo na economia é uma mercadoria. Tá? A mão de obra é uma mercadoria. Você normalmente não pensa assim. Você pensa que a mão de obra é o recurso que se utiliza para produzir mercadorias. Tá? Só que do ponto de vista do industrial, do empresário, do grande burguês, ele vê, por exemplo, a matéria-prima que ele compra como mercadoria, mas ele também vê o trabalhador que ele contrata como mercadoria. Tudo isso é custo de produção.
Em geral, esses empresários eles querem, eles têm a intenção, eles precisam, é útil para a sua economia, para a sua administração da empresa, que os custos sejam os menores possíveis. Tá? Então, quando tem desemprego, isso para os grandes empresários é relativamente bom num primeiro momento, embora possa ter consequências negativas a longo prazo, mas é relativamente bom num primeiro momento, porque aumenta o poder de barganha do empresário. Em que sentido? Se o empresário coloca na porta da sua fábrica um anúncio dizendo preciso de 10 funcionários e aparecem 1000 pessoas desempregadas querendo aquelas 10 vagas, o empresário ele tem a vantagem, ele pode barganhar, ele pode impor condições cada vez piores para contratar aqueles trabalhadores, dizendo, olha, se você que está aqui sendo o primeiro entrevistado dessa fila de desempregados, não aceita essas condições que eu estou te impondo de trabalho, tem 999 outros desempregados atrás de você que querem tomar o seu lugar. Então, ou você aceita trabalhar por essa mixaria que eu estou te pagando, ou então eu dispenso você, chamo o próximo da fila e pergunto se ele aceita. E provavelmente alguém desses 1000 vai aceitar. Por outro lado, se um empregador coloca na porta da sua fábrica um aviso assim, preciso de 10 empregados, e só aparecem 9 candidatos, ou 8, ou 7, ou 5, ou nenhum, ele precisa tornar a sua oferta de emprego cada vez mais atrativa e estimulante. Então, ele ia colocar lá um anúncio na fábrica, preciso de 10 funcionários, pago R$1.000 para cada um. Né? Como a gente está falando nos Estados Unidos, vamos falar em dólares, pago $500 para cada um. Tá? Se ninguém aparecer, ele vai ter que no dia seguinte apagar aquele aviso e colocar outro, preciso de 10 funcionários, pago $600. Se ainda assim ninguém aparecer, preciso de 10 funcionários, pago $1.000. Se ainda assim ninguém aparecer, preciso de 10 funcionários, pago $5.000. Agora talvez alguém queira, né, aceitar aquela vaga de emprego, porque agora o valor que ele está pagando está mais alto e isso se tornou mais atrativo. Faz sentido para um trabalhador que ganhava $4.000 na fábrica do lado, abandonar o emprego e ir para aquela fábrica em que ele vai ganhar $5.000. Percebe? Quanto menos desempregados há numa sociedade, melhor é para os trabalhadores, mas pior é para os patrões, para os empregadores. Tá? A gente está falando de um momento em que a economia americana crescia muito e que o desemprego beirava índices muito baixos, né? Era quase uma situação de pleno emprego. Então, diante disso, os patrões eles precisavam aumentar muito as ofertas salariais para convencer trabalhadores a virem para as suas fábricas. Tá? Com isso, os trabalhadores vão ter um aumento da sua renda e, consequentemente, vão poder ampliar o seu consumo. Se antes eu ganhava $1.000, agora eu estou ganhando 2.000, ou ganhava 2.000, estou passando a ganhar 3.000, ou ganhava 3.000, passei a ganhar 5, esse dinheiro a mais que eu estou ganhando vai se refletir em consumo, principalmente. Tá? Entre as pessoas pobres, o percentual muito alto do que é ganho é usado imediatamente na forma de consumo. Quanto mais essas pessoas venham a ganhar, e quanto mais elas tenham consumido o que de fato precisam, né, existe uma tendência a sobrar um pouco de dinheiro a longo prazo e elas formarem poupança. Então pensa, o trabalhador ele ganha muito pouco e de repente ele começa a ganhar cada vez mais. Agora ele vai poder comprar uma máquina de lavar roupas, que antes ele não tinha. Vai poder comprar um micro-ondas, que antes ele não tinha. Eu não estou dizendo que esses produtos que eu estou mencionando aqui exemplificativamente existiam lá nos anos 20, não. Tá? É só um exemplo genérico de como esse trabalhador ele pode comprar coisas que antes ele não tinha. Ele pode comprar um carro que antes ele não tinha. Tá? Só que, à medida que os meses vão passando e ele continua ganhando bastante, não faz sentido para ele comprar uma segunda máquina de lavar, ou um segundo micro-ondas, ou um segundo carro, ou um terceiro, ou quarto, ou quinto carros. Tá? Isso não faz sentido. Então, ele já gastou comprando aqueles itens mais importantes e mais caros, ele vai, obviamente, continuar de tempos em tempos comprando novas roupas, comprando todo mês comida, enfim, pagando todo mês as suas contas, mas com esse crescimento da renda vai sobrar um pouquinho de dinheiro, e esse pouquinho de dinheiro, mês a mês, vai virando uma poupança. Vai formando as economias daquele trabalhador. Isso também é um fenômeno que vai acontecer nesse momento. Tá? E aí, esse crescimento industrial ele se realimentava. Eu estou dizendo para você que os Estados Unidos eles começam a vender produtos para o mundo afora, tá? Para o Brasil, por exemplo, que quase não consumia produto americano, para a Argentina, para outros países, e que isso vai levar a um crescimento do salário dos trabalhadores. Tá? Então, você tinha fábricas que vendiam carros americanos para o Brasil. E agora, essas fábricas elas estão pagando, e não só essas,
essas, mas todas as fábricas do país estão pagando salários tão melhores que os próprios trabalhadores podem comprar esses carros ou podem comprar os produtos que as próprias fábricas americanas produzem. Então os Estados Unidos eles começam a crescer e prosperar atendendo a um mercado externo e isso vai realimentando o processo no sentido de que os trabalhadores que estão envolvidos nessa produção, eles vão ganhar tão bem que eles vão poder comprar produtos da própria economia americana, o que vai fazer com que o consumo agora interno aumente e a situação americana melhore cada vez mais. Em outras palavras, o que vai rolar aqui? A economia americana vai prosperar com uma demanda externa. Então aqui imagina que esses países da Europa que estão destruídos vão começar a comprar produtos americanos. Imagina que a fábrica francesa de carros foi explodida lá na Primeira Guerra Mundial. Imagina que a fábrica alemã de guarda-chuvas tomou uma bomba em cima e perdeu, a fábrica inteira se desfez, se desintegrou. E agora eles vão começar a comprar guarda-chuva dos Estados Unidos, vão comprar carros dos Estados Unidos, seja lá mais o que for. Qual é a consequência disso? Isso gera demanda externa. Então, é gente fora dos Estados Unidos querendo comprar o produto que vem dos Estados Unidos. Essa demanda externa leva a um aumento da produção dentro dos Estados Unidos. E aí, os empresários, para aumentar a produção, eles estão recebendo cada dia mais ligações, cada dia mais encomendas. Um fabricante de guarda-chuvas dos Estados Unidos ele vendia 1.000 guarda-chuvas por dia antes da Primeira Guerra Mundial. Agora ele tem recebido ligações da Europa, em que os europeus estão pedindo a cada dia 5, 10, 20 mil guarda-chuvas para ele. Ele vai ter que aumentar a sua produção muito mais. E para aumentar a produção, esse sujeito ele precisa comprar mais máquinas. Só que essas máquinas, embora façam grande parte do serviço, precisam de mão de obra para ligar a máquina, para botar a matéria-prima na máquina, para tirar o produto finalizado depois que a máquina está feita. No final das contas, esse aumento da produção gera aumento de emprego. Quanto mais gente com emprego, maior a renda média dessa sociedade. Aquela situação que eu acabei de explicar, do trabalhador ter condição de barganhar melhores condições, já que agora são poucos os trabalhadores que estão desocupados. Então, se um empresário quiser obter um trabalhador para trabalhar na sua fábrica, ele precisa convencer esse trabalhador a abandonar o emprego atual que ele possui. Normalmente você faz isso oferecendo um salário maior. Pode ser não só um salário, pode ser melhores condições de trabalho, você vai ganhar o mesmo que você ganhava antes, mas trabalhando menos tempo. Ou você vai ganhar o mesmo que ganhava antes, mas também vai ganhar auxílio saúde, vale alimentação, ou vai ganhar uma creche para os seus filhos. Enfim, é algum benefício que se traduz em vantagem econômica para o trabalhador. Com esse aumento da renda média, esses trabalhadores vão passar a consumir. Eles vão passar a comprar produtos aos quais antes eles não tinham acesso. Eles antes ganhavam pouco e não tinham grana para comprar carros americanos. Agora o trabalhador americano tem dinheiro para comprar um carro americano. Então isso leva a um aumento do consumo interno dentro do próprio país, dos próprios Estados Unidos. E esse consumo interno vai gerar uma demanda interna. Essa demanda interna leva a um novo aumento da produção, que leva a um novo aumento do emprego, que leva a um novo aumento da renda média, um novo aumento do consumo. Percebe? Funciona perfeitamente num ciclo virtuoso. A gente vai usar aqui a expressão ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso é o ciclo bom, positivo, que se retroalimenta, que se autoalimenta. Não confundir com ciclo vicioso. O ciclo vicioso também é um ciclo que se autoalimenta, mas é um ciclo ruim, é uma coisa ruim. Aqui a gente está falando de uma coisa boa que se autoalimenta, então é um ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso vai criar uma situação tão positiva para os trabalhadores americanos que isso vai ser chamado lá na época de American Way of Life. American Way of Life, se você não manja muito de inglês, significa o modo de vida americano. Modo de vida americano. Way of Life. Way é modo, jeito, maneira. Life é vida. American aqui de americano. E, obviamente, você já sabe, que quando eles falam americano aqui, eles estão querendo dizer estadunidense. Eles estão falando de uma melhoria dos próprios Estados Unidos. É que eles têm o costume de chamar a si mesmos de Americans, como se o resto do continente inteiro também não fosse chamado de América e todo mundo que mora nesse continente também não fosse de alguma forma americano. Quem está no Brasil é americano,
Porque assim como quem está na Inglaterra é inglês e europeu, quem está na França é francês e europeu, quem está na Alemanha é alemão e europeu, quem está no Brasil é brasileiro e americano, quem está nos Estados Unidos é estadunidense e americano, e assim por diante. Mas lá na linguagem comum, popular dos Estados Unidos, eles usam o termo American para se referir apenas a si mesmos. Como se nós, que estamos aqui habitando o restante do continente, sejamos, sei lá, uma espécie de empecilho ou não servamos para nada. Tá? O que significa esse modo de vida americano? É um modo de vida fortemente baseado no consumo de bens de consumo duráveis. Você percebe aqui, né, na imagem, no primeiro plano, você vê uma dona de casa, tá? E no segundo plano você vê o marido dela, que provavelmente trabalha. Tá? Eu estou supondo que ela seja uma dona de casa, porque nesse momento você ainda não tem uma situação das mulheres brancas americanas de classe média se tornando trabalhadoras. Isso aí vai acontecer muito mais no momento da emancipação feminina, movimento feminista dos anos 60, 70. Aí as mulheres de classe média começam a demandar o direito de trabalhar. Mas antes disso, as mulheres de classe média, brancas estadunidenses, elas normalmente se dedicavam a cuidar do lar. E aí percebe, tá? Ela tem aqui uma torradeira na imagem, ela tem um jogo novo de talheres e panelas, tá? Ela tem uma série de eletrodomésticos. Aqui no canto direito da imagem você vê um forno embutido, tá? Um forno a gás. Antes se usava forno a lenha ou a carvão. Tá? As pessoas elas tinham que comprar lenha ou carvão e botar dentro de casa e fazer aquela fumaceira danada, tá? E a casa ficava toda suja de fumaça, enfim, né, da queima do carvão. Agora você tem aqui um forno a gás, então você já tem uma situação em que o consumo desses produtos traz melhoria na condição de vida para essas pessoas. Você vê lá atrás o maridão cuidando do carro, né, num dia de domingo, pegando sol, feliz e contente na varanda e tal, no jardim, na garagem, sei lá, cuidando do carro, enfim, tá? Então, você vê que o marido consumiu, né, ele consumiu um automóvel, a mulher consumiu bens de consumo duráveis, as panelas, os eletrodomésticos e tudo mais. Tá? E isso vai levar nos Estados Unidos a uma crença de que o mercado é capaz de fornecer bem-estar para todo mundo. Tá? A vida dessa mulher melhorou imensamente. Se antes ela tinha que arrumar carvão para botar no forno e depois tinha que limpar a sujeira que o carvão fez e a fumaça fez, agora com um forno a gás ela não precisa mais limpar a sujeira. Né? Então, sei lá, meia hora, uma hora por dia que ela gastava todo dia limpando a fumaça do carvão, é tempo que sobrou para ela aproveitar a vida um pouquinho mais. Tá? Por exemplo, antes para fazer uma torrada, ela tinha que, sei lá, fazer no forno, alguma coisa assim. Agora ela bota na torradeira, faz a torrada em poucos minutos e poupa tempo para ela. E assim por diante. O marido que, por exemplo, trabalhava muito longe, que tinha que pegar um transporte público, então eles viviam no centro da cidade para ficar perto do trabalho, mas no centro da cidade, a cidade é muito poluída, a cidade é muito movimentada, barulhenta, os preços dos imóveis são muito caros, então você tem um apartamento muito pequenininho no centro da cidade. Agora essa família toda se mudou para o subúrbio. Tá? E aí quando você pensar em subúrbio nos Estados Unidos é diferente do subúrbio do Brasil. Subúrbio no Brasil é lugar de gente pobre. Tá? Um suburbano no Brasil é um sujeito de classe mais baixa, que mora distante do trabalho, que tem que ir de transporte público para o trabalho, gasta muitas horas nesse processo. Nos Estados Unidos eles chamam o subúrbio deles de suburbia, tá? E os suburbia são regiões fora do centro urbano mais intenso, mas por isso são regiões em que os terrenos são mais baratos, então essas famílias compravam casas enormes, casas gigantescas, tá? E aí tinha um quartinho para a menina, um quartinho para o menino, vários filhos, enfim. A esposa curtia ali a sua casinha com um gramadinho na frente, com uma cerquinha branca, aquela coisa bem de filme americano. Tá? O marido, como está morando muito longe do trabalho, precisa adquirir um carro, tá? Porque o transporte público não chega nessas regiões de subúrbio, então ele adquire o seu próprio carro, o que lhe dá maior mobilidade, maior autonomia, um senso de empoderamento. Eu sou o cara, eu vou onde eu quiser, a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu posso dirigir por essas estradas americanas e o sentimento de liberdade. Existe muito filme americano, né, estadunidense, isso é um gênero que é muito popular lá, justamente porque isso é uma coisa cultural de lá. São chamados road movies, que é o sujeito que vai numa expedição, numa excursão, pega o carro com a família, ou com os amigos, sei lá o que, e vai pelas estradas, né, dirigindo por aí, o senso de liberdade e tal. Então, o carro também tem todo esse simbolismo na cultura dos Estados Unidos. O marido agora comprou o carro, e aí com isso ele pode poupar tempo que antes ele gastava no transporte público, e ele agora poupa esse tempo indo de carro, tem maior conforto. Tá? Então, vai surgir aqui, no American Way,
of Life, essa crença de que o mercado, de que a economia capitalista livremente circulando e funcionando gera bem-estar para todos, que todo mundo vai ter uma vida cada vez melhor graças ao capitalismo. Tá? E aí também vamos ter aumento do tempo livre das pessoas que vão se dedicar a atividades de lazer. Você vai me dizer nessa hora, Caio, ainda não entendi o que é American Way of Life. Bom, eu te explico. Tá? Eu te explico a partir dos Simpsons. Vem comigo. Imagino que você provavelmente na sua vida já tenha visto algum desenho ou filme, alguma coisa assim dos Simpsons, ou se não viu, pelo menos já ouviu falar e tem uma vaga noção. Tá? É uma família cujo chefe da família, né, o homem da casa, é o Homer Simpson. Tá? Ele trabalha na indústria, na usina nuclear da cidade, tá? Produzindo energia atômica e tal. Ele tem 3 filhos, tá? Uma menina mais velha, não sei se é a menina mais velha, enfim, tem um menino, né, o Bart, tem uma menina, a Lisa, e aí eu não tenho muita certeza qual dos dois é mais velho, e tem uma menininha mais nova, que é a Maggie, tá, que é um bebezinho que fica o tempo inteiro chupando chupeta. A mãe da família, né, a esposa do Homer, é a Marge Simpson, tá? Ela não trabalha. Além disso, eles têm um gato e um cachorro, e vivem nesta casa. Tá? Uma coisa que eu não sei se você já prestou atenção nesse desenho, na história dessa série, é que só o Homer trabalha, primeira coisa. Segunda coisa, o Homer é retratado como um homem estúpido, como um homem idiota, como um homem imbecil. Ao contrário do que você possa pensar, trabalhar numa usina nuclear não é mérito por ele ser esperto, olha como ele é inteligente e foi chamado para uma usina nuclear. Não, é porque na usina nuclear é muito perigoso de trabalhar, você pode pegar radiação e se contaminar. Então é um emprego que ninguém quer, só os idiotas, só os estúpidos aceitam esse tipo de emprego porque não conseguem coisa melhor, lá na lógica do desenho. Tá? Na vida real não necessariamente é assim, porque a gente tem até uma certa segurança maior nas usinas nucleares, e você precisa de mão de obra muito qualificada, mas na mitologia do desenho é isso que ele retrata, tá? Que trabalhar na usina nuclear é um negócio desagradável e perigoso, e que só vai lá trabalhar quem não tem outra coisa melhor, outra opção melhor para fazer da vida, tá? Então, o Homer Simpson e a família Simpson, eles são pobres dentro do contexto americano. Eles são pobres, tá? Isso que você está vendo é a casa de um pobre nos Estados Unidos, pelo menos é o que eles tentam retratar, né, como sendo aquele mito americano. Hoje em dia você tem pessoas pobres, realmente pobres, tá? Pobres lá como pobres aqui. Tá? Existe já uma pobreza grande lá. Tá? Existe gente lá que tem que trabalhar em 2 ou 3 empregos, né, simultaneamente. O cara trabalha num emprego de manhã, outra à tarde, outra à noite, para conseguir manter uma vida pobre. Tá? Então, assim, dentro da mitologia do desenho, eles são pobres, tá? E, sendo pobres, eles moram numa casa de 2 andares, com 2 automóveis, um carro do papai e um carro da mamãe. Tá? As crianças têm um certo conforto, porque tem uma casa grande, atrás tem uma casa da árvore. Tá? Eles têm uma casa com cerquinha, com gramadinho. Eles estão o tempo inteiro viajando pelo mundo. Tá? Os Simpsons conhecem o mundo inteiro, já vieram ao Brasil, já foram para a Europa, para o Japão, para sei lá mais aonde, para a África. Tá? Já foram para uma boa parte do mundo, sendo pobres. Né? É mais ou menos isso o que o desenho tenta retratar. Né? Essa é uma crítica a esse modo idealizado do American Way of Life. Né? Então, é mais ou menos essa a crença disseminada, difundida na sociedade americana, de que os mais pobres dentre eles podem ter uma condição muito confortável, propiciada pelo mercado, pelo capitalismo livre e desimpedido. Não é o governo que dá essas coisas para ninguém, são as próprias pessoas que, trabalhando e interagindo no mercado capitalista, adquirem essas coisas todas. Tá? Essa é a crença que se torna predominante a partir da década de 1920, a partir de todo aquele otimismo que os Estados Unidos vão ter. Nesse momento, tá, ali da passagem do século XIX para o XX, tá, começo do século, primeiras décadas do século XX, a gente vai ter um desenvolvimento bem acelerado, bem intenso, bem significativo do sistema industrial americano. Tá? Se você prestou atenção nas aulas de geografia, você deve ter ouvido falar num sujeito chamado Taylor, Frederick Taylor. Ele organizou a produção, tá? Criando uma especialização para cada trabalhador. Tá? No comecinho da Revolução Industrial, funcionava um pouquinho diferente. Tá?
Você tinha um trabalhador que hoje podia fazer A, amanhã podia fazer B. Ele podia fazer diferentes etapas da produção de um dia para o outro. Tá? O que o Taylor vai dizer? Ele vai falar assim, olha, é melhor, a coisa funciona melhor se a gente especializar cada trabalhador numa função. Tá? Se a gente deixar cada trabalhador num canto, o sujeito ele chega e todo dia ele vai para aquele mesmo canto ali da fábrica e vai fazer aquela mesma função. Alguém se encarrega de levar matéria-prima para ele vai lá e faz a produção e deixa ele num cantinho, e uma outra pessoa depois vem e leva aquela etapa que ele produziu para um outro momento da fábrica, onde uma nova etapa da produção vai ser empregada. Então, por exemplo, suponha que você queira fazer um alfinete, uma fábrica de alfinetes, tá? E aí vem umas grandes bobinas com arame, né? Metal enrolado, tá? Fios metálicos enrolados, e aí um sujeito no canto da fábrica ele tem a função de desenrolar as bobinas, tá? Ele desenrola e deixa ali no cantinho. Aí vem um outro sujeito, pega aquela bobina que foi desenrolada e que agora está esticadinha e leva para um outro canto da fábrica, tá? Nesse outro canto da fábrica tem um sujeito que se especializa só em cortar esse arame, esse fio em pedacinhos pequenos. Aí depois que está cortado aquele monte de pedacinho, vem um outro sujeito, pega aquele monte de pedacinho de arame cortado e leva para um outro canto da fábrica, onde esse pedacinho de arame ele é afiado para virar, né, um alfinete, uma agulha, sei lá o que, enfim. Então, cada um fazendo uma função, uma especialização das tarefas dentro da fábrica. Tá? O Henry Ford, que era o dono da empresa de automóveis, tá? A empresa Ford que a gente conhece hoje, que fabrica automóveis, né, ela foi fundada por um sujeito chamado Henry Ford. Ford é o sobrenome do cara, a gente usa carros que tem o sobrenome do sujeito que os criou, e o Henry Ford ele teve uma ideia que era, e se, além de cada sujeito ter uma especialização, uma única tarefa para fazer, tá? Se além disso a gente puder criar uma esteira, tá? Uma esteira rolante, em que o sujeito ele faz a tarefa dele, a parte dele dentro do ciclo produtivo da mercadoria e coloca o que ele fez em cima da esteira. A esteira ela vai rolando de forma automatizada pela fábrica, levando o que foi feito para um outro canto. Tá? E aí cada sujeito se especializa em fazer uma única parte da tarefa, tá? Sem se preocupar em levar aquilo que fez para outro lugar, ou sem se preocupar em ter que ir para um outro canto da fábrica pegar mais matéria-prima. O sujeito ele fica parado, completamente imóvel, na frente da esteira. A esteira vai se movimentando, com os produtos passando, e à medida que esses produtos vão passando, esse sujeito ele executa essa função repetitiva de cortar um arame, ou de dobrar uma coisa, ou de apertar um parafuso, alguma coisa do tipo. Tá? Isso vai ser chamado de linha de montagem. A ideia da linha de montagem era provocar um processo de racionalização da produção. Tá? Ou seja, gastar o mínimo tempo possível para produzir, com o máximo de ganho, com o máximo de eficiência, produzindo bem rápido, porque quanto mais você produz, mais você vende, quanto mais você vende, mais você ganha. Por que essa necessidade intensa de produzir muito, muito rápido? Lembra que eu te falei que agora o mundo inteiro compra produtos dos Estados Unidos, que a demanda mundial aumentou? Então, você pode resolver esse aumento da demanda comprando novas máquinas, contratando novos trabalhadores, mas também é útil que você consiga fazer com que uma máquina que fabricava 1000 peças por dia agora possa fabricar 1200. Já melhorou sua situação em 20%. Tá? Um trabalhador que fabricava 500 unidades de uma mercadoria por dia, que agora fabrica 600 unidades, né? Ele cresceu a sua produtividade em 20%. Então isso já é uma melhora. Não só contratar mais gente e comprar mais máquina, mas também aumentar a eficiência do trabalho. Isso era um dos objetivos do Henry Ford, quando ele cria esse sistema de linha de montagem que vai receber o seu nome, Fordismo. Né? As propostas do Taylor de especializar cada trabalhador numa função vão ser chamadas de Taylorismo, e as propostas do Ford de criar essa linha de montagem, tá? Em que o produto é que se desloca e não o trabalhador é que se desloca, isso vai ser chamado de Fordismo, coisas que você provavelmente já deve ter ouvido falar lá nas aulas de geografia, se eu não me engano. Tá? Outro assunto que eu acho bem relevante para a gente tratar aqui é a chamada Lei Seca. Tá? A Lei Seca ela vai ser criada no ano de 1920 e, spoiler, ela vai ser
extinta, ela vai ser eliminada em 1933. Tá? Ela foi criada por meio de emenda constitucional, mudaram uma regra dentro da Constituição americana, foram lá e colocaram na Constituição a medida da lei seca, e depois essa emenda constitucional ela foi removida. Essa é a única emenda constitucional da história dos Estados Unidos que foi colocada e depois foi retirada. Tá? Os americanos eles nunca mudaram a sua Constituição a ponto de colocar e depois tirar o que haviam colocado, a não ser com a lei seca. A lei seca dos Estados Unidos não tem nada a ver com a nossa lei seca aqui no Brasil, aquela que proíbe as pessoas de beber e depois dirigir. Tá? Essa lei seca que a gente chama de lei seca aqui no Brasil, ela é muitíssimo mais branda do que foi a lei seca dos Estados Unidos. Tá? Lá nos Estados Unidos, essa lei seca ela foi chamada pelos próprios estadunidenses em inglês de prohibition. Tá? Então, sempre que você ouvir falar em prohibition, você está ouvindo falar da lei seca dos Estados Unidos, que era uma lei que simplesmente proibia produzir, beber, estocar bebida alcoólica. Tá? Essa lei ela começou a ser debatida e proposta principalmente por uma pressão de grupos religiosos. Tá? Grupos de mulheres cristãs religiosas que achavam que a questão do alcoolismo era muito grave nos Estados Unidos. Tem gente que fala que os Estados Unidos eram uma das nações mais alcoólatras do planeta na época, que o consumo per capita de bebida alcoólica era muito mais alto do que a média mundial e tal, enfim. Tem uma série de questões aí, né, apontando para isso, principalmente no contexto da expansão para o oeste, tá? Essa população que ia para o oeste dos Estados Unidos, os homens que iam lá em busca do ouro, no Far West, né, no oeste distante, que faziam a conquista do oeste, normalmente eram homens sozinhos, que iam sozinhos, sem família e tal, e que acabavam abusando de bebida alcoólica como uma forma de aguentar aquela vida muito dura que passavam. Tá? Então você tem um consumo muito alto de bebida alcoólica nos Estados Unidos durante o século XIX. Tá? E aí, no finalzinho do século XIX, começa um movimento de mulheres reclamando contra isso, porque muitos desses homens alcoólatras batiam nas esposas, gastavam o dinheiro da comida da família com cachaça, com pinga, enfim. Então, essas mulheres elas começam, religiosas, começam, né, a partir dessas suas congregações religiosas, a propor esse movimento de proibição da bebida alcoólica. Tá? Nessa imagem que você vê aí do lado direito da tela, são várias mulheres desses grupos religiosos, tá? E elas carregam um cartaz onde se lê "Lips that touch liquor shall not touch ours". Lábios que encostam em bebida alcoólica não vão encostar nos nossos lábios. Tá? Ou seja, não vou beijar um homem que bebe bebida alcoólica. Ou seja, não quero me relacionar com um homem alcoólatra. Tá? Um dos aspectos desse desejo, dessa demanda de proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos, sem dúvida, se deve ao puritanismo moral, ao próprio puritanismo religioso. Os Estados Unidos eles foram colonizados por população puritana que emigrou da Inglaterra lá na época da Revolução Puritana, né? A gente viu isso, vocês devem ter visto isso aí no contexto de revoluções inglesas do século XVII. Ali pelo século XVII, uma boa parte da população puritana começa a migrar para os Estados Unidos. O primeiro navio que faz esse processo é o Mayflower, vocês devem ter ouvido falar do Mayflower. Esses caras chegam lá na América do Norte, né, esses colonos ingleses religiosos, e entram em contato com os índios, trocam com os índios, fazem o dia de ação de graças. Enfim, toda essa questão religiosa nos Estados Unidos é muito importante. Os Estados Unidos são provavelmente uma das nações mais religiosas do planeta Terra. Tá? Que eu me lembre, e aí agora eu não vou saber dizer exatamente onde eu vi esse dado, mas eu me lembro de ter lido uma vez esse dado de que em toda a história dos Estados Unidos apenas 2 políticos se elegeram para algum cargo depois de se assumirem como ateus. 2 políticos em toda a história dos Estados Unidos disseram, eu sou ateu, e mesmo assim conseguiu se eleger depois, e mesmo assim foram para cargos legislativos, nunca para cargos majoritários, nunca para cargo de prefeito, governador, presidente, sempre para deputado, uma coisa assim, tá? Que são, enfim, votações que você não precisa de um quantitativo de eleitores muito alto. Tá? Isso já é um demonstrativo de como na sociedade americana quem não é religioso, tá, já passa a ser mal visto. Então essa religiosidade dos Estados Unidos ela sempre foi muito grande, existe até hoje. Tá? Mas mais do que isso, a gente está falando de um momento dos Estados Unidos em que esses trabalhadores eles estão cada vez sendo mais requisitados pelos industriais. Os patrões, a burguesia estadunidense, ela deseja cada vez mais trabalho, ela precisa de trabalho, porque ela está crescendo a produção industrial. Então ela tem que fazer com que esses trabalhadores trabalhem cada vez mais. Um trabalhador que chega para trabalhar alcoolizado, um trabalhador que está trabalhando, mas já está pensando em
logo que sair do emprego e ir para o barzinho, pensa no Homer Simpson, né, que ele sempre que sai do emprego ele vai para o barzinho, ele toda noite vai lá no bar do Moe. Imagina isso no momento em que você precisa que o trabalhador ele esteja disciplinado e concentrado em fazer a função dele naquela linha de montagem, naquela esteira que está passando na frente dele. Você não pode ter um trabalhador que na última meia hora ou uma hora antes do fim do expediente está distraído, pensando no botequim, pensando na cerveja que vai beber. Então tinha também um desejo de disciplinar esses trabalhadores, de torná-los pessoas honradas, entre aspas, pelos valores daquela sociedade, valores de defesa do trabalho. Tá? Esse pensamento de Deus ajuda quem cedo madruga, quanto mais você trabalhar, melhor, né? Essa é a chamada ética protestante, tá? É uma disciplina moral do protestantismo que estimula o trabalho e com isso reforça as estruturas capitalistas. Tem um grande sociólogo alemão chamado Max Weber, que escreveu um livro sobre isso, A Ética Protestante no Espírito do Capitalismo. Tá? Se você nunca ouviu falar do Max Weber, provavelmente vai ouvir falar quando tiver aula de sociologia, alguma coisa assim. Então, a gente está falando de uma sociedade que é religiosa e protestante, tá? E que quer disciplinar os trabalhadores para o trabalho capitalista. Então, você juntou aí o protestantismo e o capitalismo, reforçando mais uma vez a tese do Max Weber. Tá? Então, em 1920 vai ser aprovada essa prohibition, essa lei seca. Tá? Só que essa lei seca, né, que proibia estoque, transporte, venda, consumo, produção de bebida alcoólica, enfim, você não podia encostar em álcool, né, não existe mais bebida alcoólica. Tecnicamente até existia, mas eram bebidas de baixo percentual alcoólico, né, bebidas com 0,5% de álcool, enfim, hoje seria o que a gente chama de cerveja sem álcool. Você vai no mercado, tem lá cerveja sem álcool. Quando você lê o rótulo, fala assim, 0,5% de álcool. Quando você fala sem álcool, não é que ela é zero, é que ela é um nível muito baixo de álcool, tá? Porque do próprio processo de produção da cerveja não tem como você impedir que o álcool apareça ali, mas basicamente você tem uma redução drástica da produção de bebida alcoólica. Será que as pessoas elas deixaram de sentir vontade de beber bebida alcoólica só porque o governo decidiu proibir a bebida alcoólica? Imagina que amanhã o governo proibisse o chocolate. Você ia deixar de ter vontade de comer chocolate só porque o governo proibiu o chocolate? É óbvio que não. Tá? O fato de o governo proibir não faz com que as pessoas não queiram aquilo. Simplesmente não é fácil ter acesso. Tá? As pessoas continuam querendo. Então, se tem pessoas que querem, o acesso àquilo é difícil. É uma questão de oferta e demanda. A oferta caiu e muito. A demanda continua elevada. Isso faz com que o preço da bebida alcoólica subisse muito. Então a bebida alcoólica é proibida, ninguém pode tomar, produzir e consumir, mas tinha gente que fazia isso de forma ilegal, produzia, transportava, consumia, e os preços eram enormes. Tá? Isso vai levar ao surgimento, tá? Isso vai levar ao surgimento de uma rede de produção e comércio clandestina. Tá? São os famosos gangsters, tá? São os famosos mafiosos. Não sei se você já ouviu falar, um mafioso ítalo-americano de origem italiana, tá? Mas que vivia nos Estados Unidos, e ele começou em Chicago, tá? Chicago, se não me engano, fica mais ao norte do país, próximo do Canadá. O que esse mafioso ítalo-americano começou a fazer era pegar o seu automóvel, atravessava a fronteira até o Canadá, onde a bebida alcoólica era liberada, era permitida, enchia o seu carro de bebida alcoólica, trazia de volta para os Estados Unidos e revendia aquilo em Chicago. Tá? Esse sujeito era chamado de Al Capone. Tá? Só que ele teve uma briga, né, quando jovem, tomou um corte no rosto e ficou com uma cicatriz no rosto. Cicatriz em inglês, scar, e rosto em inglês, face. Ele passou a ser chamado de Scarface, tá? Ou Al Capone, era o nome mais respeitável pelo qual ele era chamado. Scarface era meio que um nome de bandido, né? Era uma alcunha de bandido que ele usava. Então, o Al Capone ele começa a fazer esse transporte, começa a ganhar muito, muito, muito dinheiro, tá? Começa a ficar podre de rico. Isso começa a chamar a atenção das forças policiais que querem tentar impedi-lo. O que o Al Capone faz é comprar armas, é contratar capangas para irem junto com ele fazer esse transporte, e com isso ele passa a enfrentar de forma armada e violenta as próprias forças policiais. E aí, obviamente, ele tinha muita grana, conseguia comprar armas muito potentes e derrotava a polícia e trazia ainda mais álcool, começa a produzir ilegalmente, tá? Álcool fermentado de batata, né? Pegar batata, botar para fermentar e fazer uma bebida alcoólica fermentada de batata. E sim, existe bebida fermentada de batata. Qualquer alimento muito rico em carboidrato
pode ser transformado em bebida alcoólica. Existe cerveja de trigo, porque o trigo é um grande carboidrato. A cerveja em geral é feita de cevada, que é um grande carboidrato. Existe lá no Japão o sake, que é uma bebida feita de arroz, que é rica em carboidrato. O uísque, se não me engano, também é feito de trigo, que é carboidrato. A vodka é feita de batata, que é carboidrato. Então, no final das contas, você pega um carboidrato, você consegue fazer bebida alcoólica. Ele começou a fazer bebida alcoólica, entre aspas, caseira, tá? A partir de batata e tal. E como não tinha nenhum controle da vigilância sanitária, era uma bebida alcoólica com um teor de álcool muitíssimo alto. Então era até perigoso para os consumidores que tomavam essa substância, porque eles podiam acabar intoxicados pelo excesso de álcool, né? Então você tem um grupo violento, um grupo criminoso, armado, enfrentando a polícia, fabricando um produto de péssima qualidade que contamina os clientes não interessa, querem continuar consumindo aquilo ali, e quanto mais dinheiro esses caras ganham, né, esses gangsters, esses mafiosos, eles começam inclusive a subornar as autoridades, subornar autoridades policiais e judiciárias, né, fazendo intimidação, ameaçando matar a família de um policial que tentasse prendê-los, ou de um delegado que tentasse prendê-los. Quando algum mafioso, quando algum gangster desses era preso, ameaçava-se o juiz que iria julgá-lo, para que o juiz não condenasse o sujeito. Então isso começa uma onda de violência nos Estados Unidos por causa da intenção puritana, da intenção moralista do governo de proibir o consumo de bebida alcoólica. Como é que essa situação se resolve nos Estados Unidos? Eu falo na próxima aula. Por hoje é só. Fica comigo. Na próxima aula a gente vai acompanhar o que mais aconteceu na vida do Al Capone e como ele foi pego. Tá? Eu encerro por aqui. Se você tiver dúvida, manda as suas dúvidas e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.